Meu nome é Jai, eu sou terapeuta, eu trabalho como terapeuta há 25 anos e nesse vídeo eu vou compartilhar um bocado da minha história e como que cheguei nesse trabalho da terapia com Jai, que é o trabalho da minha vida, e provavelmente você vai se identificar com alguns dos meus caminhos e descaminhos, porque as histórias, elas se entrelaçam. Então a questão é a seguinte, olha, com 19 anos de idade, eu, como qualquer pessoa com 19 anos de idade, tinha um impulso muito grande de criar a minha vida. Uma vida que fosse autêntica, a minha história nesse mundo. Que, especialmente, que fizesse sentido para mim. Tá? Que fosse uma vida feliz. A minha vida. Feliz. O problema é, eu não tinha a menor referência disso. Eu estava com esse desejo e estava muito envolvido com as dinâmicas familiares da minha família de origem. E aquilo era muito confuso para mim. Eu estava envolvido com uma namorada que, é claro que uma pessoa muito confusa estava envolvido com outra pessoa que também aumentava a confusão. E eu fazia terapia na época, eu trabalhava, enfim, com o pouco dinheiro que eu recebia na época, eu investia nessas coisas. E eu também estava rodando em círculo na terapia. Ou seja, a minha vida estava assim, tá? Mas eu buscava muito, com muito afinco, e investia em cursos, livros, e enfim. E aí, numa dessas, um tempo depois, eu fui numa vivência. Isso foi uma gota d'água para mim. Eu fui numa vivência com um médico, representante de um xamã chileno. E eu fui nessa vivência com esse cara, bicho. E aí, foi uma das experiências mais irritantes, frustrantes. Teve a profundidade de um pires. E tinha uma estrutura que sabe aquele cheiro de network, de pirâmide? Pois é, estava tudo ali. Eu falei, cara, ó, biribiribá, não quero mais brincar, abraço para vocês e seguir minha vida. Mas esse impulso daqui de dentro sempre teve presente, né? Então, apesar das frustrações e das dificuldades, o impulso está aí. Tempo depois, chegou para mim uma informação de uma escola na Califórnia e eu tinha condição para ir. Eu fui. E foi uma experiência absolutamente transformadora. Porque é uma escola de verdade, de autoconhecimento de verdade, simples, profundo. E o mais importante, nesse vídeo nem vou falar dessa escola, porque não é o caso aqui, tá? Mas além da experiência transformadora, o que aconteceu foi, eu entendi naquele período que, ok, um conhecimento verdadeiro, quando tem método, quando tem uma metodologia funcional, junto com a experiência, quando você se engaja no processo, aí você se abre para um conhecimento verdadeiro. Isso mudou a minha percepção de mundo, a minha percepção de quem eu sou, inclusive. Tá? Inclusive, eu reconheci que eu já tinha muitos saberes, eu só estava desconectado deles. No final dos anos 90, eu comecei a trabalhar como terapeuta. E logo na sequência, eu me deparei com uma questão, com uma dificuldade, que é a seguinte. Eu me deparei com um fato óbvio, que é o seguinte, velho. Uma metodologia não funciona para todo mundo. É claro, somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, com desejos e inclinações diferentes, com urgências diferentes. É assim que funciona. Como eu já tive essa experiência dessa escola que, aliás, eu mantenho contato, eu me tornei instrutor deles desde o final dos anos 90, né? E aí eu segui, me aprofundando. Mas a questão é, com essa bagagem, eu falei, bom, então, eu já gosto, né? Tem a ver com a minha natureza,
deixa eu estudar, deixa eu explorar. E por aí eu fui, né? Obviamente, não acertando todas, errei muito nesse projeto, nesse trajeto todo. Mas eu encontrei ótimas referências. E aí eu comecei a estudar sobre dinâmicas familiares, sobre sistemas de crenças, sobre estudos realmente aprofundados da fisiologia da respiração e de métodos de trabalhar com a respiração, técnicas de lidar com as emoções e como que as emoções somatizam e afetam a nossa saúde. E mais adiante, né, isso foi lá pelo ano 2010, 2011, eu me deparei com o estudo da astrologia e os arquétipos, a astrologia psicológica e os arquétipos, e eu fui formando o meu leque de conhecimentos, que, bom, nas internas eu chamo de ferramentas, mas simplifica, pensa nisso como técnicas. E eu fui formando o meu leque de técnicas que me ajudam a lidar com as pessoas e me ajudam a ir me atualizando na minha própria vida. Essa bagagem desses 25 anos trabalhando como terapeuta, eu já estava buscando, batendo cabeça há muito tempo antes. Hoje eu tenho 53 anos de idade e eu comecei essa busca muito intensa com 18, 19. E esse trajeto, essa trajetória, ela, obviamente, gastei muito tempo com coisas que não valiam muito a pena, mas isso é parte da riqueza, é parte da minha vida pessoal e é parte do que eu ofereço no meu trabalho com os meus clientes. Então, veja, da mesma forma que eu tinha essa busca e continuo com ela é parte de quem eu sou, cada pessoa tem a sua potência e o seu poder. E esse é um ponto essencial que tem que ser honrado em qualquer processo, especialmente na terapia, porque é aí que move. Processos técnicas, elas obviamente facilitam muita coisa, mas a terapia, ela acontece por debaixo dos panos. É um processo mais sutil, ele é mais invisível. As técnicas, elas equilibram, elas trazem informação, elas possibilitam, mas é na vida de cada um. É justamente nos desafios. Tá? Então, hoje eu vejo a terapia como um grande catalisador. E obviamente, durante um processo, tem a relação que se estabelece. Esse é um papo que dá para aprofundar muito, mas nesse vídeo eu queria te dar uma visão geral da minha história até aqui. E no final desse vídeo, a gente está encerrando, e é legal você se perguntar: o que te trouxe até aqui? Curiosidade, sincronicidade, é sobre isso. A vida pode ser extremamente mais interessante do que a gente se condicionou a enxergar a gente mesmo e a vida. Beleza? Então é isso. Para atendimentos, é só mandar o WhatsApp. E eu estou por aqui. Beleza? Um abraço. Tudo de bom na tua vida.